pessoal, eu sou Yuri Turbi. Hoje estou aqui trazendo mais uma entrevista na garagem com os executivos e hoje vai ser mais um episódio daquela série que vocês tanto amam, do Executivos na Estrada. Então, hoje eu estou aqui com o Denner Pires, o CEO da Porsche Cup atualmente e o grande criador dela, afinal. E aqui, um pequeno resumo antes da entrevista. Ele é o presidente e criador da Porsche Cup, uma coisa que vocês já sabem, um grande homem respeitado na área do automobilismo, um grande campeão das pistas da vida e, antes de nada, eu agradeço muito pela oportunidade de eu estar te entrevistando. Além de você ser grandioso no automobilismo por seus grandes feitos, inclusive inovando em várias áreas que a gente vai falar na entrevista depois da introdução. Então, mas antes de começar, então se apresente aí, Denner, por favor. Bom, eu sou o Denner Pires, sou o criador, né, e o diretor da Porsche Cup Brasil. Tenho uma vida no automobilismo, não como piloto, mas como promotor e também como mecânico e como engenheiro de carro de corrida. Já estou há bastante tempo nessa estrada, é a minha paixão. Em 2005 eu criei esse campeonato que é a Porsche Cup. Na verdade eu não criei, na verdade eu trouxe a versão brasileira, porque esse campeonato acontece em vários lugares do mundo. Sim. E tem essa história aí, já tem 17, indo para 18 anos de vida o campeonato. E é, afinal, um dos maiores campeonatos do Brasil de carro, né? Junto com a Stock Car e Sprint Race, entre outras. Mas então, vamos começar. A gente tá nessa série que é muito amada e que a gente está iniciando faz pouco tempo. Mas o Denner, ele com uma grande força e espírito de equipe que gera um monte de empregos junto com a Porsche Cup e leva o nome do Brasil para outros lugares do mundo que são grandes, como a Argentina, Portugal e entre outros. E traz muita emoção para quem é como eu, um grande fã de velocidade, apaixonado pelas corridas e adrenalina. Mas então, primeiramente, da onde veio sua paixão por carros, se me permite perguntar? Claro que permito, claro que permito. Bom, meu pai é mecânico, meu pai foi mecânico a vida toda. Eu sou lá de Guarulhos e meu pai sempre teve oficina mecânica. E eu, desde muito garoto, assim como praticamente a tua idade, já queria ir na oficina, sempre que eu podia dividir os estudos com a oficina. Eu ia lá e trabalhava um pouco, no primeiro momento, um trabalho mais simples, só de ajudante e tudo mais. Mas o meu pai também, ele é o grande incentivador dessa minha paixão, primeiro pela mecânica em si, né? E a mecânica de automóveis, e depois acho que esse meu espírito de competitividade me levou para as pistas também. Mas o principal é o meu pai, foi o meu grande incentivador. Claro. E, então, qual foi a influência da sua família na formação de você ser um grande executivo de sucesso? A influência foi muito grande, assim como eu já falei, começa do meu pai, que é um mecânico desde muitos anos. Eu tenho um irmão mais velho também, que também trabalha no ramo de automóveis. Ele tem uma empresa que faz recuperação de carros, restauração de carros antigos e também funilaria, tudo que é parte de conserto de lataria de carros, que é o Douglas. Sim. E ele também é quem faz toda a parte de funilaria e de carroceria dos carros da Porsche Cup. Então, ele trabalha comigo de uma certa forma, ele tem uma companhia dele que presta serviços para mim. Então, ao mesmo tempo que ele é um prestador de serviço para mim, também ele é um baita de um colaborador, porque ele me ajuda com muitas coisas, ideias e apoio. A minha irmã também, que é a minha irmã do meio, que é a Silvana também trabalha comigo, mas ela trabalha na parte administrativa da companhia, da empresa, da Porsche Cup. Claro. Ela é uma diretora. E meu pai, que é
ainda é um fanático por carros e trabalha até hoje, está com 92 anos, também me apoia muito, e minha mãe como mãe, né? Assim como com você. Então, a minha família toda me apoia assim, muito. É muito legal ter um grande apoio da família e é isso, sabe? Não tem o maior prazer do que a sua família estar lá te apoiando, principalmente nos momentos grandes e também os difíceis, não é verdade? Claro, sem dúvida. Mas então, como somos agradecidos a ele por você ter criado a Porsche Cup, quais são suas paixões e hobbies que você tem, tanto quanto a sua família, quanto hobbies pessoais que você tem? Tá. Bom, meus hobbies são todos ligados eu diria que a gasolina, né? Então, eu adoro moto. Eu já corri um pouco de moto, não profissionalmente, mas eu já corri um pouco de moto. Fiz o Rally dos Sertões várias vezes, fiz enduros. Legal! Eu adoro moto, adoro. Para falar a verdade, eu acho que eu gosto até mais de moto do que de carro. Eu tenho mais também facilidade na hora de andar de moto do que num carro. Então, moto é um grande prazer, é um grande hobby também. Sim. E minha vida ela acabou que se resumiu nas coisas a motor, né, que é o que eu gosto. Então, eu gosto também de tudo que tem motor a gasolina, eu gosto. De jet ski, de barco, de não sei o que lá. Tudo isso daí eu gosto, tudo me fascina. Desde pequenininho, meu pai me incentivou e me explicou. Eu acho que o grande fato de gerar essa paixão, não foi só eu me apaixonei, porque é legal e tal. A responsabilidade foi do meu pai, de ele me ensinar como toda a parte mecânica funciona, né? Então, quando você aprende os princípios de funcionamento, seja de um motorzinho pequenininho, simples, de pouca potência, esses princípios de funcionamento ele também servem para você poder compreender os outros princípios de funcionamento. Exatamente. Então, ele colocou uma semente lá para mim e eu consegui assimilar bem isso. O aprendizado serve para a vida e como eu sempre ando muito estudando, uma pergunta rápida aqui. Enquanto eu estava pesquisando sobre você, eu não achei algumas coisas que eu me interessava sobre a sua vida. Então, qual a sua história antes da Porsche Cup? O que você fazia? Que eu acho que isso é uma parte muito interessante da vida das pessoas que eu entrevisto. Legal. Então, vou te contar a minha vida lá, tentar resumir, mas vou te contar a minha vida lá desde muito novinho, tá? Quando eu tinha, assim, uns 5, 6, 7 anos, o meu pai me deu um presente, que na época era uma coisa muito difícil de se encontrar. Ele me deu um presente, e eu vou mostrar ele para você agora, e aí, então, é onde tudo começou, tá? Fica vendo aí que eu vou virar uma coisa aqui e vou te mostrar. Você está conseguindo ver? Uma moto? Uma moto. Tá vendo uma motinha pequenininha? Laranja? Meio douradinha. Então, essa moto é uma moto pequenininha, é italiana, é Italjet. Na época que eu era garoto, isso era uma coisa muito rara. Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar. E o meu pai comprou essa motinho e me deu de presente. E a motinho não funcionava muito bem. Não funcionava, estava quebrada. E ele falou, olha, o pai vai te ensinar como ela funciona. E quem vai consertar é você. E aí começou essa coisa de despertar. Imagina eu, garoto louco para andar na moto, precisava aprender como funcionava o motor para poder consertar, para poder andar. E depois eu percebi que, no transcorrer do tempo, de vez em quando, meu pai chegava à noite do trabalho e ele ia lá e, de uma forma, vamos falar assim, escondido, ele ia lá e estragava alguma coisa na moto. Para quê? Para me provocar no dia seguinte, eu ir lá novamente e consertar isso, ou pedir uma explicação para ele, para eu poder consertar, para a moto voltar a funcionar. Então, esse é o começo de tudo, quando eu começo a me apaixonar pelos motores a gasolina, quando eu começo a me apaixonar principalmente pelas motocicletas. E meu pai também nunca foi uma pessoa assim de grandes posses. Então, se eu quisesse passear de motinho, se eu quisesse trocar uma peça na motinho, se eu quisesse mais lá na frente comprar uma motinho nova, alguma coisa, eu precisava trabalhar. Então, meu pai reservou um cantinho na oficina que ele tinha, e eu aí já tinha alguns amigos que tinham motinhos também,
e eu consertava as motos desses amigos. E com o dinheiro que eu ganhava consertando a moto desses amigos, eu conseguia me estabelecer, comprar uma roupa, passear, trocar a motinho, comprar as peças para minha motinho. Então, ali eu já comecei de uma forma, vamos chamar assim, espontânea, porque foi uma decisão minha, eu que quis fazer isso, minha mãe não queria e tal, mas eu já comecei a me virar e comecei a correr atrás dos meus sonhos. Passado um pouco de tempo, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, 16 para 17 anos, meu pai tinha 2 oficinas lá em Guarulhos, e eu assumi uma das oficinas, meu irmão assumiu a outra, meu irmão um pouco mais velho do que eu, e ali, então, eu trabalhava, eu não era nem maior de idade ainda, eu fiz uma porta na oficina para os clientes não verem que essa oficina estava na mão de um garoto, mas eu mesmo que trabalhava nessa oficina e arrumava o carro das pessoas e tudo mais, que era ali que eu aprendia, era ali que eu também gerava fundos e tal para ter as minhas coisas. E então isso foi o início da minha vida, e eu ali sempre trabalhando e tal. E aí um pouquinho mais velho, um ano depois, mais ou menos, quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu tive um primeiro contato com um Porsche, que o meu irmão me levou numa loja de automóveis para eu ver um Porsche. Eu não tinha nem visto um Porsche ainda. E eu vi, fiquei muito impressionado assim com o carro, imagina um carro esporte e tal, e tal. Aí aquilo aquilo foi uma segunda paixão na minha vida. Aí eu falei, vou trabalhar dia e noite até poder comprar um. Passou um ano, eu tinha comprado um. E aí assim eu fui cada vez mais repetindo aquilo que eu comecei lá na motinho e tudo. Aí eu comecei a ter alguns clientes que tinham Porsche também, né, que eu acabei conhecendo de alguma forma e tal, mas ainda lá em Guarulhos, que é um pouco retirado e tudo, e não era muito comum esses carros. E aí, passado mais um pouco de tempo, aqui no Brasil, fundaram uma associação que chamava-se APICA, que era a Associação de Pilotos de Carros Antigos e Históricos. E era o quê? Era o autódromo antigo ainda de Interlagos, que não era esse autódromo novo, era aquele antigo, bem compridão e tal. E essas pessoas se reuniam e faziam corridas lá. Mas era uma corrida muito assim, nada oficial. E aí eu fui lá, conheci um amigo que já corria, e ele foi um baita de um incentivador para mim. Eu já tinha esse Porschinho aí, falei, vou correr também. Para ter uma ideia, a gente corria de camiseta da Hering e calça jeans. E um capacete desses de moto, aí, de motoboy. Era assim mais ou menos que a gente corria, né? Mas aquilo lá também despertou essa minha paixão pelas competições. Aí, então, eu comecei a juntar as pedrinhas do baralho, né? Carro, Porsche que eu gostava. Vivia desmontando o carro para ir aprendendo cada vez mais sobre a mecânica e as soluções e técnicas que a Porsche usava. Ter essa oportunidade de ir lá correr, mesmo que eu não era piloto, mesmo que eu fazia isso de forma bem rudimentar, vamos chamar assim, mas era um primeiro contato que eu tinha. Então, ali foi crescendo esta minha vontade e foi sendo alimentada, e depois trocava um Porsche por um melhor e tal. Passado um tempo, essa associação se extinguiu, desapareceu. Não aconteceu mais porque não era nada profissional, os amigos que se juntavam e faziam. E por algum motivo, totalmente amador. E por algum motivo, cada um foi para o seu caminho e aquilo deixou de existir. Mas, um pouco mais para frente, um amigo, esse mesmo amigo que me incentivou a começar a correr lá, que o nome dele é Beto Keller, ele me conectou com outro amigo e nós montamos um carro para as 1000 milhas, foi em 1995. Então, a gente montou um Porsche para as 1000 milhas, eu ia correr também, eu era um dos pilotos, mas quando foi chegando próximo da corrida, eu mesmo vi que eu não ia ter condições nem técnicas de correr, porque eu não sou piloto, não treinei, não me aprimorei. Sim. E também porque eu precisava ser o chefe de equipe, eu precisava comandar aquela equipe ali. Né? Então, não dava, eu tive que abrir mão. E aí, abri mão de uma forma assim, muito consciente e feliz, mas foi um resultado muito bom. Nesse primeiro ano, a gente chegou já em terceiro lugar. E aí só passado alguns meses,
no ano seguinte, a gente então já repreparou esse carro, pôs turbo e uma série de coisas, também um Porsche, era um Porsche de 1971, e aí venceu. É uma grande máquina, o 71. Não, originalmente, Yuri, ele é um carro de 130 cavalos, 6 cilindros, 130 cavalos, e é um carro que vai deixar a desejar. Mas, para você ter uma ideia, esse carro eu transformei ele todo. Então, quando a gente ganhou, eu coloquei um motor de 550 cavalos, com 2 turbos, com pneus grandes. Então, a gente chamava até ele meio de Frankenstein, porque ele era um carro assim todo recortado e soldado e cheio de, a gente chama de engenhoca, né? Cheio de modificações, para fazer com que um carro 71 pudesse ter uma performance de um carro potente atual de velocidade. Sim. E ele teve, e foi muito legal, e ele tá guardado comigo até hoje. Um dia que você quiser ir lá na minha oficina, eu vou te mostrar ele, aí você faz algumas imagens dele também. Claro, vai ser um grande prazer. Falando nisso, eu li que a Porsche Cup começou em 2005, como você próprio disse, mas de uma brincadeira. Explica isso melhor, por favor. Na verdade, se você for pensar o começo disso tudo, lá em 97, eu me associei a uma pessoa aqui do Brasil, e que era o dono da Stuttgart. Então, nós nos associamos e eu fiquei com a parte de assistência técnica da Porsche no Brasil. Entendi. E aí, eu já super ali entusiasmado, super conectado com as corridas e tudo, e nessa ocasião a gente fundou o Porsche Club. O Porsche Club existe até hoje, você já deve ter ouvido falar, que são o local que as pessoas vão lá com seus Porsche para participar, e é um negócio muito legal, super legal, saudável. E aí, Yuri, nesse Porsche Club, a gente percebeu que tinham alguns pilotos, alguns proprietários de Porsche, que tinham vontade de algo mais do que só pegar o seu carro de rua e ir lá e fazer um track day. Eles queriam disputar freada, eles queriam dar largada, eles queriam uma competição de fato. Porque no Porsche Club existe uma competição, só que é uma competição contra o relógio, né? Uma competição de tempo. A gente começou a perceber que tinha algumas pessoas que queriam mais, queriam disputa de posição mesmo. Sim. Então, sabendo que já existia o Porsche Cup lá fora, aí, que é uma espécie de uma... Eu não vou dizer uma franquia, mas é um campeonato que está em vários lugares do mundo. Então, eu fui até a Porsche na Alemanha e consegui esta, vamos chamar assim, licença para montar um Porsche Cup aqui no Brasil. Para montar um Porsche aqui no Brasil, eu precisava, dentre outras coisas, uma delas era pilotos dispostos e dedicados a participar dessa competição. Sim. Então, dentro desse Porsche Club e algumas outras pessoas que eu já conhecia, a gente conseguiu para a primeira corrida um grid de 15 pilotos. Sim. Então, eu trouxe 15 Porsche Cups lá da Alemanha, porque o Porsche Cup ele é preparado no departamento de competições da Porsche. Sim. O Porsche Cup, apesar de ele parecer um pouco ali igual o Porsche de rua, ele é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele é parecido, a arquitetura dele, suspensão de motor, disso, aquilo, desenho, é muito parecido. Sim. Mas as soluções, a metalurgia e várias coisas são próprias para a corrida. Então, a gente trouxe os primeiros 15 carros e no dia 11 de abril de 2005, a gente fez a primeira largada da primeira corrida da Porsche Cup Brasil. E esses pilotos, é exatamente como você falou, eles eram assim muito balizados já eu já os conhecia, já eram amigos, pessoas que já me tinham a confiança também, e falaram para mim, vai lá, se você fizer, se der certo, eu estou dentro, eu estou para participar. Então, foi muito importante o apoio deles para eu poder dar esse start. Sim. Ainda bem que tem 2 uns nesse número, que senão eu não acreditaria tanto. Como é que é? Ainda bem que tem 2 uns nessa data, que senão eu não acreditaria tanto. Porque você gosta do número 11? Não, é só tirar um do número para você entender. Ah, entendi. Tá bom. Tá falado. Então,
Com quantos carros começou no grid da Porsche Cup, que você falou que foram 15, mas quantos tem atualmente? Atualmente tem, eu vou dizer assim, vou te arredondar 50 carros. 50 Mas tem 50 carros correndo e tem 25 carros parados, que são os carros que... te contar uma história. A cada 4 anos, a gente renova os carros. Sim. Né? Então, o modelo que vem novo entra para a categoria top, que chama categoria carreira. Aí esse carro fica lá durante 4 anos. Quando passa os 4 anos, ele desce para a categoria secundária, que é a categoria challenge. E vem um novo para a categoria carreira também. Então, a Porsche Cup hoje tem, lá dentro da garagem dela, 75 carros, porque ela tem 25 que chegaram novos agora no começo de 2022. Ela tem 25 que chegaram lá no começo de 2018, ou seja, 4 anos atrás. Sim. E ela tem 25 que chegaram lá em 2014. Só que esses que chegaram em 2014, eles foram usados pela categoria principal de 2014 até 2018. Depois eles foram usados pela categoria Challenge de 2014 até 2020. Até 22. E agora eles vão mais para frente, eles vão funcionar para uma categoria de entrada. E o que é isso? Pilotos que querem começar a correr, mas que ainda não tem experiência, não correu ainda, é uma espécie de uma categoria escola, para que a gente tenha uma oportunidade para esses pilotos entrarem ainda mais. Sim, e a gente vai nos aprofundar neste assunto daqui a pouco. Tá bom. Mas, então, você até falou que você abriu mão de pilotar, mas que isso foi bom. Mas para cuidar da estratégia e da gestão da equipe como chefe de equipe. Mas poderia detalhar essa importante decisão na sua vida? Tipo, o que afetou na sua trajetória? Posso falar. Olha, como eu comecei a falar lá no início, sempre gostei mais até de pilotar moto do que carro. Então, eu nunca senti assim que eu tinha uma grande aptidão para pilotar carro. Mas é lógico que se você perguntar que eu não gosto de ir lá, sentar, pilotar, acelerar essas máquinas, ainda mais as máquinas que eu preparo, é claro que sim. Mas foram várias coisas que contribuíram para eu, vamos chamar assim, abrir mão disso. A primeira delas é que eu precisava me dedicar 100% ao tema da preparação. E eu não podia me dar o luxo de, em algum momento, estar lá sentado num carro de corrida quando estava acontecendo alguma outra coisa na competição, algum outro problema, que eu precisava ir lá tomar uma decisão. Eu não podia fazer isso, porque isso era um desrespeito ao meu cliente. Porque meu cliente estava lá, apostou em mim, confiou e tudo mais, aí você imagina. Aí é como se eu falasse assim, na hora que eu preciso do Denner, o Denner está lá brincando de dirigir carro de corrida. Então, poderia ficar uma coisa assim com um ar meio de não profissional. Também a minha equipe precisava de mim. E também não seria justo eu também jogar essa bomba no colo da minha equipe e falar, agora eu vou pilotar o meu carro lá, vou curtir, e agora vocês pegam e resolvem esses problemas que estão aí. Né? Adiós, então, tipo isso. Tipo, adiós, se cuidem. Exatamente. Então, aí você começa a pensar e você fala assim, não dá para fazer de tudo, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa. E como eu te contei lá atrás, que meu negócio, a herança que meu pai me deixou, herança que eu digo no sentido de costumes e etc., Sim. Era o quê? Era muito mais a parte técnica, que é o que eu gosto mais do que até pilotar. Eu gosto mais de preparar. Eu falei, então eu vou conseguir me realizar aqui, preparando os carros, preparando toda a competição, preparando tudo, eu vou conseguir me realizar também. Eu vou sair de lá feliz, eu não vou sair de lá no fim de semana com aquela sensação, todo mundo se divertiu e eu trabalhei. Todo mundo está feliz e eu estou cansado Não, eu saía de lá tão feliz quanto eles, ou às vezes até mais, porque eu pegava o meu coração assim e dividia ele em vários pedacinhos. Se tinha 15 carros, eu dividia ele em 15 carrinhos e tentava colocar um pedacinho do meu coração em cada carro
e dentro do que cada piloto pudesse fazer e tudo, eu me sentia um pouquinho dentro de cada carro. Então, foi uma forma de ressignificar o negócio e conseguir sentir esse prazer estando do lado de fora dos carros. Sim. É uma coisa legal, porque você tem muito dessa questão da empatia, mas não para momentos ruins, e sim para você estar, tipo, na pele dele naquele momento. Uhum. Isso é uma coisa bem legal. Mas, então, você sabe que Porsche é um jargão muito usado por aí. Mas uma coisa que muita gente não sabe é qual modelo usado atualmente. Você poderia, como vamos assim dizer, mostrar e explicar a diferença de qual modelo é usado para um Porsche de rua? Claro. Então, vamos lá. O Porsche mais tradicional que todo mundo conhece na rua é chamado Porsche 911. Carrera 911, né? Aí, dentro desse modelo Porsche 911, existem várias variações, né? Existe o GTS, existe o Carrera S, o 4S e tal. Sim. E existe o GT3, que o GT3 é o mais esportivo de todos. Sim. Né? Aí, quando você vai para a competição, é como se a Porsche pegasse esse GT3, que é o mais esportivo de todos, e ainda desse mais uma preparada nele para a corrida. Então, qual que é o nosso carro? O nosso carro é um 911 GT3 Cup. O que significa que ele é um Cup? Cup é de Copa. Copa é dessa competição monomarca. Então, o nosso carro é esse. Só que ele tem as suas gerações. Né? Então, ele tem, como eu te falei, de 4 em 4 anos, ele muda o modelo e muda a sua geração. Então, o que a gente começou a usar lá na época, em 2005, chamava Carrera 911 GT3 Cup 996. Aí você vai perguntar o que é 996 e o que é 911. 911 é o nome que a Porsche usa comercialmente, que é o número do projeto. Mas depois foram tendo evoluções e variações. Então, veio o 996. Depois veio o 997, que foi um modelo posterior. Depois veio o 991. Então, mas a base é um Porsche 911 Carrera GT3. Sim. A essência dele está ali, é o clássico. É o clássico, exatamente. Falando de carro aqui, só um comentário rápido, que quando eu fui na Porsche Cup cobrir o evento e mostrar para o pessoal aqui que está nos assistindo nesse momento como que é o evento, surgiu um acidente bem na largada em uma das categorias. Eu fiquei chocado. Mas 5 minutos, no primeiro minuto eu pensei, coitado do piloto que tá dentro do carro. Mas 2 minutos depois eu pensei, coitado do carro que estragou. Aí 3 minutos depois eu pensei, coitado da equipe que vai arrumar o carro. Aí 5 minutos depois eu pensei, coitado da equipe de dentro da Porsche Cup que cuida dos carros que vai ter esse prejuízo para consertar. Para você ver assim que muda de pensamento do ponto de vista que você olha, que agora a gente vai olhar do ponto de vista comercial. Qual a relação da Porsche que você tanto tem na paixão quanto nos negócios? Então, só indo um pouquinho lá, quando você falou da batida, né, que tua primeira preocupação foi o piloto, depois a tua preocupação foi o carro, depois... Então, o que é muito legal a gente saber? O carro é muito seguro. É claro que todos nós humanos, quando acontece um acidente, a primeira preocupação é com se alguém se machucou ou não. Né? O Porsche tem se mostrado, por vários acidentes que aconteceram, já aqui no Brasil ou no mundo, que ele é um carro muito seguro. Sim. Muito, muito seguro. Então, essa preocupação que você ficou lá, que foi no teu primeiro minuto, é bom porque, às vezes, não demora nem um minuto para você já esvaziar essa preocupação, porque você já vai ver que o piloto está bem. Né? Essa é a primeira. E depois as outras, como são os danos materiais, todos são, como é que eu vou dizer assim, todos são reparáveis. No caso lá tem um seguro que vai pagar para consertar, trocar as peças e tudo mais. A nossa equipe, sim, ela sofre com isso, porque ao mesmo tempo ela é muito grande e muito preparada para,
mas não dá para dizer que aquilo ali não vai gerar uma trabalheira danada. Então, a equipe vai lá, vira à noite, faz, acontece, e você também precisa ter, Yuri, uma série de coisas preparadas para quando... Porque você não pode dizer assim, putz, não imaginava que ia bater. Não, numa corrida, você precisa imaginar que vai bater. Né? Às vezes não bate hoje, mas pode bater no mês que vem. Então, você tem que ter as peças e as pessoas todas já preparadas para que, se acontecer, você demore o menor tempo de reação. Né? É como se eu te falasse, está tudo à mão aqui? Tá, então você já vai lá e repara. Se você sai para procurar, achar, tem, não tem, como é que faz, como é que não faz, isso, aquilo, fica tudo muito mais difícil. Então, para isso, a gente montou essa estrutura que ela funciona. Para você ter uma ideia, lá no fim de semana, entre tudo, né? Não só os mecânicos, engenheiros, tem mais de 300 pessoas trabalhando. Sim. E tem uma parte que você deve ter visto lá, que a gente chama de apoio, que é lá no fundo, lá atrás dos boxes, que fica aquela oficina lá, que lá tem os caras mais especialistas do fim de semana. São aqueles caras que eles chegam lá e o carro já chega lá todo estourado, arrebentado, machucado. Eles já sabem o que tem que fazer, o que tem que desmontar, como montar, fazer. E tem mais. Lembra que lá é uma competição e a gente está brigando, às vezes, por milésimos, por décimos de segundo. Sim. Também não adianta a gente terminar o carro e colocar ele lá na pista mais ou menos. Porque daí, se ele está mais ou menos, aqueles décimos ou centésimos ou milésimos de segundo, por melhor que o piloto seja, vai embora. E aí, é como se não tivesse ido na corrida. Principalmente se você é um piloto competitivo, você fala, pô, legal, vocês fizeram tudo isso, mas não adiantou nada porque eu não consegui correr. Então, a gente tem que se preparar para entregar o carro para o piloto na próxima corrida, seja quando bate. No dia que você foi lá, bateu no domingo, mas poderia ter batido no sábado. Se bate no sábado, o problema é muito maior, porque você tem que trabalhar do sábado para o domingo para pôr os carros em pé de novo. Sim. Então, a gente tem que estar com tudo preparado para isso daí ser sanado, ou seja, resolvido, e poder correr no dia seguinte. É a famosa frase do estar preparado para o pior, mas esperar o melhor. É isso aí. Exatamente, é isso aí. Mas, então, a pergunta que eu fiz é sobre o ponto da equipe interna de execução, tipo marketing e a própria execução da categoria, que é uma parte mais complexa, que é tipo os bastidores, entre aspas. E eu gostaria que você explicasse aqui para quem está assistindo entender um pouco do trabalho que eles têm no dia a dia, antes de cada corrida e depois e entre a cada corrida, né? Então, a nossa categoria, a gente tem lá vários setores, né? Então, voltando àquele tema da preparação dos carros, ou mesmo da batida e tudo, isso fica para esse setor da oficina, engenharia e oficina, né? Que são as pessoas que vão trocar as peças, analisar as peças que quebraram ou não, que vão endireitar o carro que amassou ou não, enfim. Então, isso fica tudo para essa equipe, que é a equipe maior, que é onde tem o maior volume de trabalho. Aí, depois, a gente tem uma outra equipe, que é a equipe de marketing e promoção. Marketing. Que é a equipe, exatamente, que é a equipe que faz o quê? Então, aí ela tem várias ramificações. Tem uma parte dessa equipe que é onde faz a relação com os pilotos. Então, se o piloto vai lá, ele quer correr, faz o contrato, não faz contrato, ele tem patrocinador, não tem patrocinador, vai colocar o patrocinador dele no carro, vai adesivar nas cores do patrocinador dele, que categoria que ele vai correr, se é na carreira, se é na challenge, como é que ele está classificado e tudo. Então, essa é uma equipe que cuida disso, cuida de receber o piloto e colocar ele num carro pronto para correr. Tá? Aí existe uma outra equipe, que é a equipe de eventos. A equipe de eventos é aquela que recebe o autódromo, como é que eu vou te falar? Todo pelado, todo nu, vamos chamar assim, com nada dentro, e vai tratar de montar aquele evento que você foi lá. Então, desde a hora que você chega, o controle de acesso, as coisinhas que tem para comer, a cenografia que tem, o show que tem lá em cima, o churrasco, enfim, tudo aquilo que está lá, até organizar o estacionamento lá embaixo, enfim, tudo aquilo que está lá,
essa equipe de eventos é que vai administrar e vai produzir este evento. Então, ela chega lá e entrega este evento tanto para você como piloto, ou para os convidados, ou para os patrocinadores. E depois tem uma equipe de mídia também, que é a equipe que vai divulgar tudo isso que está acontecendo. Então, nessa equipe de mídia também tem toda essa relação com a televisão, que é onde prepara o produto para colocar na televisão. Tem também toda a divulgação em mídias sociais, que preparam os filmes e as comunicações em mídias sociais, o streaming também, enfim. Essa equipe de mídia é que vai tratar de pegar tudo que acontece lá e colocar nesses meios de divulgação. Então, é tudo uma equipe só, mas cada um no seu setor. É uma grande equipe. E ainda no final tem uma equipe que administra essas pessoas, como se fosse um departamento pessoal, né, para administrar todas essas pessoas e fazer chegar o que cada um precisa no seu momento correto, da forma que tem que ser. Isso é uma parte bem importante, a organização do campeonato. Falando em campeonato, quais categorias e campeonatos da Porsche que existem hoje? Tá. Então, hoje, a gente tem, no campeonato sprint, só lembrando, é o de corridas curtas. Sim. Então, a gente tem 2 campeonatos. Tem o Carreira, que é com o carro 992, o GT3 992, que é o novo que chegou agora. E temos o Challenge, que é com o 991 4.0. Então, no campeonato sprint, a gente tem 2 categorias. O campeonato sprint começa em março e acaba dentro da Fórmula 1, na etapa última da Fórmula 1. Então, ele tem 6 etapas. Cada etapa tem 2 baterias de cada categoria. Ou seja, nesse fim de semana que você foi lá, no sábado teve uma da Carreira e uma da Challenge, e no domingo teve uma da Carreira e uma da Challenge. Então, são 6 vezes ao ano que isso acontece, começando em março e acabando lá em novembro, dentro da Fórmula 1. Sim. Aí, entre essas aí, também existe o campeonato de Endurance, que aí são corridas mais longas, então não são onde juntam os carros, só que é classificado separadamente. Ou seja, tem pilotos que correm com o Carreira, que é o 992, são duplas, geralmente, né? Geralmente são duplas, só na última do ano que pode ser um trio. Sim. E tem pilotos que correm com o 991, que é o carro da Challenge. Corre tudo junto. E depois, quando termina a corrida, classifica de acordo com o carro. Quem são os melhores da 992 e quem são os melhores da 991. Mas existe uma outra coisa, não querendo te confundir muito. Existem as subcategorias dentro dos campeonatos. O que acontece? Na categoria Carreira, você tem Carreira, que são os pilotos lá, os mais tops. Você tem Carreira Esporte, que são pilotos que estão evoluindo, vão chegar no topo, mas ainda não estão no topo. E você tem os de entrada, que são os rookies. Então, quando acontece uma corrida da Carreira, você vai ter lá 25 carros no grid e, geralmente, o que você vai ter? 7 ou 8 carros na Carreira, 7 ou 8 carros na Sport e 7 ou 8 carros na Rookie. A mesma coisa acontece no campeonato da Challenge. Tem 7 ou 8 carros na Challenge, 7 ou 8 carros na Challenge Sport e 7 ou 8 carros na Rookie. Interessante, muito interessante mesmo. E eu li que isso foi bastante inovador, ter muitas divisões em uma categoria só, além que outras categorias seguem alguns modelos da Porsche que são inovadores, como que a gente já vai falar aqui agora, que tem algumas coisas que a Porsche é inovadora, a sua, Denner, não é a das outras. Eu gostaria que você explicasse isso para a galera, que tem muitos modelos hoje que são inovadores da Porsche Cup, que muitas outras categorias estão seguindo, e muita gente não sabe. Então, poderia explicar o autor da obra? Poderia. Então, vamos lá. Algumas coisas a gente tem de novidade, algumas coisas não foram criadas aqui no Brasil, também a gente viu em outros lugares do mundo. Sim. E trouxe para cá, fez alguns tipos de ajuste. Mas então eu vou te falar o que foram as coisas que a Porsche Cup
trouxe para cá, seja elas sendo criadas pela própria Porsche Cup do Brasil ou sendo criadas por algum outro lugar do mundo que a gente viu e entendeu como boa ideia. O tema das duas baterias no fim de semana, quando a gente começou lá em 2005, aqui no Brasil praticamente ninguém tinha. Nós começamos isso. Por quê? Porque é uma forma do piloto correr no sábado, correr no domingo, ou mesmo quando antigamente as duas eram no mesmo dia. É uma forma do piloto poder aproveitar mais, é uma forma de ele aparecer mais para os patrocinadores dele, e se ele tem um problema, imagina, ele fica o mês inteiro se preparando, aí chegou lá, furou pneu na primeira curva, acabou o fim de semana dele. Então, dessa forma, ele tem mais uma corrida para participar ainda. Uma outra coisa inovadora, que agora já não é mais tão inovadora, porque outras categorias também já assimilaram, já estão fazendo, mas eu acredito que também está sendo bom para elas, é a inversão do grid, que a gente pega lá os pilotos que ganharam a primeira corrida do fim de semana, no sábado, quando a gente vai para o domingo, pega os 8 ou 10 ou 9 melhores e inverte. Isso dá um pouco mais de emoção para o público e cria um pouco mais de dificuldade para quem está melhor, e também entrega um pouco mais de facilidade para quem não está tão bem. Então, o que isso faz? Faz com que a corrida fique mais emocionante, que não fique aquela coisa tão monótona que acontece em vários campeonatos. A gente vê que ali a vitória só fica entre um ou outro, né? Então isso espalha um pouco mais, dá mais condições para todo mundo e funciona muito bem. Então a gente foi vendo que isso funciona bem, e aí a gente ainda pegou em cima disso, que foi até a sugestão de um dos pilotos que corria com a gente, em vez de a gente ficar travado de mudar os 10 quando acabar a corrida, porque daí se você está em 10º, você está em 9º, você fala, faz o seguinte, vou deixar o 10º passado, aí eu caio para 10º e largo na pole. Então, para evitar de você ter que fazer esse tipo de coisa, vamos chamar assim, não é uma malandragem, mas é um joguinho, o que a gente fez? Quando acaba a corrida, a gente sorteia entre o 8º, o 8º, o 7º, o 9º, o 8º e o 7º. Então, o que acontece? Não dá para você ficar jogando, porque daí se você no sorteio, que é depois da corrida, você pode ficar de fora. Então, é uma outra coisa também que é um detalhezinho que funcionou muito bem. Foi uma sugestão, não foi nem nossa, foi uma sugestão de um piloto que já correu com a gente, que é o Adalberto Batista, mas que foi super feliz. Então, a categoria ela é assim, tem várias inovações, que nem todas as inovações vieram da gente, da direção. Muitas vezes algumas vieram de sugestão até de piloto, ou de alguma outra coisa, ou que a gente viu em algum outro lugar, e se funciona bem, não tem por que a gente não implementar. Realmente. Um outro fator que a gente também implementou, que também funciona muito bem, é o BOP. Também isso já existe em outros campeonatos. A gente está vendo que aqui no Brasil também, agora mais recentemente, alguns outros campeonatos também implementaram. Que é o quê? É o lastro de sucesso. Então, se você está na frente na pontuação do campeonato, você carrega um pouquinho mais de peso. Se você está atrás, você não vai com o carro mais leve. Por que é isso? É uma forma democrática de dar... Não é nada disso. É para fazer... Isso funciona para quê? Para dar mais equilíbrio no campeonato até o final do ano. Digamos que você seja lá um piloto bom, de ponta e tudo, e chega na primeira corrida, por algum motivo, você ficou de fora, furou um pneu, quebrou seu carro, ou uma batida, ou não sei o que lá. Aí, aqueles caras já foram pontuando mais do que você. Então, aquilo começou a ficar difícil para você buscar aquele teu prejuízo. Sim. Então, se você tem menos pontos, você está com o carro mais leve. Então, se você está com o carro mais leve, você tem uma certa vantagem sobre eles, até o momento de você ter pontos igual a ele, porque senão depois a sua vantagem acaba. Então, é uma espécie de você ir alimentando essa possibilidade do piloto disputar por um campeonato até lá no fim, ou seja, deixar ele vivo dentro da disputa até o final do ano, entendeu? É pôr lenha na fogueira. Exatamente. Mas então, foram até que alguns aspectos bem legais que você contou aqui, mas eu acho que você esqueceu de um que eu li que foi bastante inovador para várias categorias, que foi o próprio dono, o CEO,
se responsabilizar por todos os carros, ter todos os carros como sim. posse. Pode explicar isso, por favor? Sim, sim. É boa pergunta. Lá, quando a gente começou, lá em 2005, Yuri, as pessoas aqui não tinham conhecimento do Porsche. Eu já tinha, porque já trabalhava com Porsche, já tinha ido trabalhar em algumas corridas fora do Brasil, contratado por uma equipe alemã, então eu já conhecia bem o carro. Sim. E também uma preocupação que eu tinha aqui para iniciar o campeonato era que a gente tivesse um campeonato bem regrado, que ninguém fizesse alterações no carro para obter vantagem, ou que ninguém fizesse alteração, às vezes para obter vantagem, depois acaba tendo até desvantagem e também não é bom. Também por uma questão de conter custos. Enfim, por uma série de coisas. Eu falei, não, eu quero fazer um modelo a gente chama de monogestão, ou seja, é uma equipe só. Então, lá na minha, montei uma empresa onde lá a gente prepara todos os carros de forma idêntica. Legal. Né? Então, a gente tem uma linha de produção, onde os carros entram nessa linha de produção e em cada posto eles vão fazendo um tipo de trabalho. Que nem quando você vê nas fábricas, né, que os carros entram naquela linha de produção, eles entram tudo pelado lá no começo e lá no final eles saem prontinhos. É exatamente igual. Então, ali, cada equipe que trabalha num posto daquele ali faz um tipo de operação no carro. Ou seja, Sim. Quando chega lá no final da linha, todos os mecânicos trabalharam em todos os carros. Sim. Diferentemente de ter o mecânico A que trabalha no carro A e o mecânico B que trabalha no carro B. Aí o mecânico B é pior do que o mecânico A, então, de repente, o carro A vai ter uma vantagem sobre o carro B. Então, são vários aspectos que a gente fez para que não houvesse nem vantagens e também, principalmente, para conter custos. Nosso campeonato é um campeonato de pilotos, não é um campeonato de carros, né? É um campeonato de piloto. Então, eu vou lá e entrego o carro para o piloto exatamente da mesma forma que eu entrego para o piloto que está disputando a primeira posição, é exatamente igual ao piloto que está disputando a última posição. O que muda ali é a facilidade do piloto, é como ele está naquele dia, ou até a própria capacidade, experiência, enfim, não importa. Tanto é que, para isso, ainda dentro desse nosso trabalho de monogestão, além de a gente preparar todos os carros de forma idêntica, a gente vai lá um dia antes da competição, que é na quarta-feira, e testa todos os carros um a um. Para ter uma equipe de pilotos que não correm no nosso campeonato, que é uma equipe de pilotos que a gente chama de pilotos consultores, e que eles vão andar em todos os carros do fim de semana. Então, o que acontece? Vamos supor que, por algum motivo, o seu carro não ficou bem preparado, ou tem um probleminha, ou não sei o que lá, que às vezes é comum acontecer. Sim. Vai ser detectado lá na quarta-feira, antes de você, piloto titular do carro, nem ter andado. E se não ficou legal, a gente ainda tem a quinta para reparar. Ou seja, quando você chegar lá na quinta ou na sexta-feira, eu vou falar assim, Yuri, seu carro foi testado ontem pelo piloto X, está aqui a volta de telemetria dele, ele virou este tempo, igual ao do fulano, do Beltrano, do ciclano, blá, 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 está tudo entregue aí e aqui estão os seus parâmetros. Sim. Então, se você chegar lá e não estiver andando bem, você vai falar, bom, eu acho que é algum problema comigo, talvez, eu que não estou sabendo fazer a coisa direito, porque o meu carro foi testado ontem e está tudo em ordem, porque foi comprovado aqui para mim. Ou seja, esse trabalho monogestão, ele traz uma série de benefícios. Primeiro, ele reduz custo, depois ele traz igualdade e depois ele traz uma garantia de que todos os carros estão iguais. Sim, Então, e também tem o fator que ninguém tem vantagem sobre ninguém, que é um fator bem legal. É isso aí. E falando aqui, que nos meus estudos eu vi que você já realizou corridas fora do Brasil, como eu até expliquei aqui, como em Portugal, Argentina e entre outros. Mas você ainda pensa em ampliar a Porsche Cup Brasil para outros países assim? Tá. Então vamos lá. A gente tem essa tradição, sim, de fazer corridas fora do Brasil. Então, como você falou, já fizemos várias vezes na Argentina, fizemos tanto em Buenos Aires como em Termas do Rio Hondo. Inclusive, vamos agora para Termas do Rio Hondo de novo. Sim. Termas do Rio Hondo é onde tem a corrida do MotoGP. É uma pista espetacular na Argentina. Fizemos já em Portugal, tanto no Estoril, que já foi no passado um autódromo de Fórmula 1. Nosso Ayrton Senna já ganhou lá também. Sim. Como
no Algarve, que é um autódromo mais moderno. Não tinha tido Fórmula 1 até então, mas agora, na pandemia, em 2020 ou 2021, teve corridas de Fórmula 1 lá. É um autódromo espetacular. Também fizemos corrida na Espanha, em Barcelona, que também é um autódromo de Fórmula 1. E vamos cada vez tentar fazer mais. A pandemia deu uma certa segurada nisso, né? Porque, enfim, todas as razões da pandemia e tudo que teve como influência no transporte internacional, e tudo ficou muito prejudicado pela pandemia. Mas, aos poucos, isso vai se resolvendo. Então, a gente tem intenção de fazer mais corridas em Portugal, sim, tem intenções de fazer em alguns outros lugares da Europa, nos Estados Unidos. Tem, sim, intenção de ampliar essa gama aí de autódromos fora do Brasil também. Sim. E também vai ser legal que vai levar cada vez o nome do Brasil cada vez mais longe. Mas, sem dúvida, sobre as corridas, isso é uma curiosidade que talvez até eu e um monte de gente está curioso para saber. Qual a maior velocidade atingida da Porsche Cup em qualquer pista? Qual foi a maior velocidade já atingida? Olha, eu arrisco a te dizer que das pistas que a gente já foi, a maior velocidade atingida foi a de Buenos Aires, porque Buenos Aires tem um autódromo lá, quer dizer, o autódromo de Buenos Aires, ele tem várias variantes, várias possibilidades de traçado. E tem uma reta com uma curva lá que vai para um traçado grande, que o carro da categoria Challenge, com restrição de potência, que a gente colocou uma restrição importante, dava quase 280 km por hora. Então, o carro da categoria Carreira, 280 e pouco lá, né? Então, eu diria que lá, eu acho que é o autódromo que tem a reta mais longa e que atinge maior velocidade. No Algarve, eu também estou bastante curioso para saber, que quando a gente foi no Algarve pela última vez, foi em 2013. E de lá para cá, os nossos carros evoluíram muito. Então, eu não sei hoje como eles chegariam, mas eu acho que, tanto no Algarve como se a gente voltasse nesse autódromo de Buenos Aires, a gente ia ultrapassar os 285 km por hora. Vocês poderiam tentar fazer isso, tipo um especial de tal ano, onde vocês poderiam tentar, quem fizesse a velocidade mais rápida ganhava um prêmio especial, sei lá. Seria uma ideia legal, porque os pilotos se esforçariam e colocariam tanto seus carros no limite, quanto eles mesmos tentando alcançar o limite do carro. Na verdade, eu acho que isso daí é melhor a gente fazer por tempo do que por velocidade. Vou te explicar por quê. Porque o carro, quando você sai da última curva, de qualquer autódromo, você sai da última curva e pega a reta, você vai desenvolvendo a velocidade, vai ganhando velocidade. Sim. Tudo depende do autódromo, depende do ajuste da asa do carro, depende de uma série de coisas, mas às vezes chega um momento que o carro não desenvolve mais. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui de 285. Chega um momento que ele não vai passar de 285. E não é o esforço do piloto que vai fazer ele passar ou não, porque chega uma hora que estabiliza. Você entende? Só talvez se o piloto for lá e ajustar, por exemplo, a asa, que é uma coisa que, quando você vai tirando o ângulo da asa, você vai ganhando mais velocidade porque você tem menos arrasto no carro. Então, não sei se o top speed, como os nossos pilotos não têm condições de fazer uma preparação em seus carros diferentemente uns de outros, porque senão seria desigual, então, eu não acho que fica tão fácil a gente criar um prêmio para quem vai obter a maior velocidade. Não sei se vai depender da perícia do piloto. Vai depender muito mais, talvez se ele pega um vento a favor, que às vezes acontece muito, né? Você está aqui, daqui a pouco o vento muda de local. Então, eu acho que o mais importante seria mais importante a gente pensar nos recordes em tempo de volta mesmo, e se tiver que premiar os pilotos por volta mais rápida, e que acho que seria um negócio talvez mais justo. Interessante isso. Eu achava que também muita gente aqui não sabia quanto eu. Isso daí é uma coisa legal de se saber. Mas
Realmente, a Porsche Cup é bem interessante. Como você falou, a Porsche Cup tem uma categoria escolar, vamos assim por dizer. E é uma escola de testes que que os pilotos entram e eles podem participar disso. Mas como que é a preparação do piloto até ele se tornar um piloto oficial da Porsche Cup? Legal. Então, vamos imaginar assim, ó, se chega um piloto lá na Porsche Cup, vamos pensar no nível mais baixo de pilotagem. Ele chega lá para mim e fala assim, eu nunca fui na pista, eu nunca pilotei na pista, eu não sei nem onde é o autódromo, né? Para falar que o cara é assim 0 quilômetro de qualquer conhecimento, mas eu quero correr. O que eu faço? Então, aí a gente faz o quê? Ele vai fazer umas aulas teóricas e umas aulas práticas com o instrutor, até chegar o momento que a gente vai poder falar, ele está apto para prestar um exame na CBA. Qualquer piloto para correr precisa ter uma carteira da CBA. E para obter essa carteira da CBA, você precisa passar por um exame, ou seja, vai um inspetor da CBA ver a sua pilotagem e ver se você tem capacidade. É que nem para ser médico ele precisa ir lá e fazer aquele exame, para ser advogado ele precisa ir lá e fazer aquele exame, para ele poder ter esta carteira na mão. Então a gente vai lá dar essas aulas para este piloto até ele chegar nesse nível. O dia que ele estiver neste nível, a gente chama o inspetor da CBA, que aí o inspetor da CBA mesmo vai dizer ok ou não está ok. Se ele falar não está ok, ele vai ter que voltar para as aulas e chamar um novo exame. Se ele falar ok, a CBA emite uma carteira. Só que quando a CBA emite essa carteira, mesmo que ele já passou pela CBA, às vezes a gente sente que algum piloto ainda pode ter algum tipo de dificuldade. Ele já tá, vamos chamar assim, documentado, mas a gente tem algum tipo de preocupação. Então, o que a gente faz? A gente começa a fazer algumas baterias de treinos com eles, com esse piloto. Então, ele começa treinando sozinho, ele já treinou bastante para tirar a carteira, mas ele começa treinando sozinho. Daqui a pouco ele começa a treinar às quintas-feiras junto com outros pilotos, né? Que é um treino livre. Então, para ele se ambientando com como é que é quando passa um carro aqui, quando passa um carro lá, quando um freia em cima, outro não freia. No carro dele tem uma indicação de que ele é um adesivo assim, avisando que ele é um estreante, para que outros pilotos com mais experiência, ao chegar atrás dele, saber que aquele cara ali está, vamos falar, ainda se ambientando, ainda aprendendo. E aí a gente vai acompanhando isso, até que chega um momento que a gente fala, agora a gente está sentindo que você está preparado para correr. Aí a gente coloca um coach nosso junto com ele, não no carro, né, no rádio, uma pessoa que fica ali junto com ele, avisando, dando dicas e etc., para se tornar mais seguro. E aí, então, ele começa a correr, e ele começa a correr nessa categoria chamada Rookie, que é a categoria de iniciantes. E as pessoas que estão lá nessa categoria também estão ou igual a eles, ou só um pouquinho à frente dele. Então, não vai ser um choque muito grande de experiências, entendeu? Então, por isso que a gente consegue formar novos pilotos. Isso é até que bem interessante. Mas uma curiosidade aqui que eu li é que essa escola ela também aceita um tipo diferente de piloto, que ele já teve um pequeno contato com as pistas, mas ainda quer aprender, certo? Ou até já passou pela Porsche Cup. Então, isso daí é um processo até que interessante. Mas pode explicar como é a formação de um piloto que já é formado pela CBA e já participou de um pouco das pistas, mas quer entrar na escola mesmo assim? Então, quando a escola ela está lá para atender o piloto no nível que ele estiver. Né? Então, se o piloto está no nível bem baixo, vão se dar aulas para ele melhorando, saindo daquele beabá, vamos chamar assim. Se ele já é um piloto top e já está guiando muito bem, mas ele ainda precisa, sabe, pegar uma maninha aqui ou enxergar alguma coisinha ou o jeito do carro e tudo. Então, ele precisa também passar pela escola, ele também pode. Então, às vezes a gente vê pilotos que já ganharam, estão correndo com a gente, que já ganharam campeonato lá com a gente, que já ganharam campeonato ou corridas em outros campeonatos também, pilotos super bem formados, que fala, eu quero fazer uma aula aí para poder pegar algum macete. Porque a gente sabe que o piloto,
cada vez que ele treina, cada vez que ele vai novamente à pista, mesmo com uma instrução ou não, ele sempre está aprendendo, é sempre uma forma de ele estar melhorando a sua habilidade. Então, é uma escola que, vou falar assim, não tem fim, serve para todo mundo. Isso daí é até que um dilema bem interessante. A escola é para todos, não importa a idade. É isso aí. O que a gente faz lá é que, quando a gente tem pilotos muito mais experientes, a gente determina um número de horas menor que ele possa, vamos chamar assim, fazer esses seus... Não vou nem chamar de aula, fazer esses seus treinamentos. Quando a gente tem um piloto menos experiente, a gente deixa ele fazer maior número de treinamentos vamos chamar de escola. Para que é isso? Para que cada vez mais esse que tenha menos consiga chegar mais próximo do que tem mais experiência. Interessante. Mas agora, se me permite perguntar isso, qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu durante a sua carreira inteira? Puxa vida, a coisa mais engraçada. Eu vou te falar, assim, você fez uma pergunta que vou precisar até pensar um pouquinho, porque são tantas coisas engraçadas que aconteceram e que naquele momento elas foram tensas, né? Muito difíceis, mas depois elas viraram engraçadas. E por que é isso? Porque a gente sempre trabalha com amigos, trabalha com amor ao que faz. Então, mesmo aqueles momentos mais tensos, depois, quando eles são resolvidos, eles acabam virando engraçados. É isso que eu falo aqui no meu canal. Lembrei de uma coisa, não sei se é a mais, mas eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Uma vez, um menino que trabalhava com a gente, ele era engenheiro ou mecânico, não me lembro bem agora, ele pediu para que, no aniversário da mãe dele, a mãe dele fosse... alguém levasse a mãe dele para dar uma volta no carro, volta rápida, né, que a gente chama de Porsche Experience. Ou seja, a mãe dele ir de carona lá no carro. E naquele dia, tinham chegado vários pilotos novos para ter uma primeira experiência com o Porsche. Então, eles estavam ali e tal, e em um determinado momento, acho que você deve conhecer também o Max Wilson, pegou e estava ali dando instrução para um piloto, outro piloto e tal, e chegou essa mulher, essa senhora, e ela estava já de macacão, assim, e ela não tinha biotipo de uma mulher que fosse pilotar, né? Aí o Max Wilson pegou, olhou assim, e como eu sempre tento proporcionar para que várias pessoas tenham a experiência de pilotar e tudo, então ele virou, foi de uma forma bastante engraçada, mas ele não estava achando, estava perguntando sério mesmo. Aí ele falou assim: mas e essa moça, essa senhora, também vai correr esse fim de semana? Ou seja, a mulher estava indo lá só para dar uma voltinha do lado, mas como ela estava de macacão e tudo, ele ficou super preocupado que eu quisesse colocar essa senhora para correr, pilotar mesmo o carro nesse fim de semana. Então foi um negócio que na hora acabou ficando engraçado. Mas tem várias histórias que não vou lembrar aqui agora, talvez no transcorrer da nossa conversa eu lembre novamente e te falo, mas a gente sempre sai de lá do autódromo, não tem um fim de semana que a gente não sai com uma história que seja muito engraçado, por particularidade dos pilotos, às vezes de mecânicos também. Às vezes a história mais engraçada sai do nada, assim, sabe, Yuri? Mas é muito legal. Isso é uma das coisas que também me fascinam para dirigir essa categoria. São situações pequenas, mas que são muito engraçadas e dá umas belas risadas depois que acontece. É verdade. Mas uma coisa aqui interessante, que eu acho que muita gente quer saber, na sua visão, qual a verdadeira razão do sucesso da Porsche Cup? Bom, eu acho que são alguns pontos, né, que enxerguei lá na frente e lá atrás, vamos dizer, e que eu consegui colocar em prática. A primeira delas é a gente ter uma competição justa, aonde no automobilismo é muito fácil as equipes que têm mais orçamento, que têm mais dinheiro, que têm tudo, ter mais chance de vencer do que as equipes não. Isso é legal, mas também não é o que mais me fascina. Não é então, eu acho que o legal é você ver que alguém que pode estar lá vencendo pela sua própria capacidade mesmo. Então, acho que a
ter os carros iguais e não permitir nenhum tipo de investimento diferente do piloto A ao piloto B, ou seja, não deixar o bolso dele mandar nessa disputa, eu acho que é um ponto muito importante, porque aí as pessoas têm certeza, quando ganham, vão para casa super felizes, porque sabem que ganharam de verdade. Quando não ganham, acho que vão para casa pensando, o que dá para eu fazer para eu melhorar e ganhar? E para isso a gente tem essa escola, como eu acabei de te falar, essas clínicas de pilotagem e tudo mais. Então, acho que o principal ponto mais forte da Porsche Cup é esse da igualdade entre os equipamentos, e não só dos equipamentos, da estrutura em si, né? Um não pode ter 5 engenheiros e o outro ter um. Um não pode ter 10 mecânicos e o outro ter um. Um não pode ter uma roda XPTO, blá, 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 e o outro não ter essa roda. Não pode, isso não pode, de jeito nenhum. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Acho que o outro ponto é que a gente tem uma estrutura muito grande, porque para recompor os carros, então uma estrutura de peças, a gente não, nessa história toda que está falando de 18 anos de competições, a gente não teve uma história de falar assim, esse carro não vai correr porque não tem a peça, ou porque não sei o que lá. Teve, sim, algumas situações de alguns carros, um ou outro, que não correu uma determinada corrida, vai bater no sábado e não pôde correr no domingo. Mas era assim, bateu 15 carros, a gente conseguiu recuperar 14 e teve um que não teve recuperação, né? Mas, então, essa garantia de que o piloto vai ser bem atendido e de que ele vai correr e tudo mais, eu acho que também é um outro ponto forte aí do nosso sucesso. Sim. E depois tentar fazer a coisa o mais bem feita possível em todos os aspectos, desde lá, como eu te falei, na divulgação, na parte dos eventos, na parte da preparação dos carros, na parte das pessoas. E acho que tem um outro ponto também que é muito importante, muito forte na Porsche Cup, é que a Porsche Cup é uma grande família. Eu vou te convidar agora, você vai começar a ir mais vezes e você vai acompanhar e vai começar a conhecer mais pessoas e você vai ver que é uma grande família. Sim. E que isso daí também é muito bom para a competição. Sim. Muito saudável. E se você está curioso sobre o que é dentro da Porsche Cup, tipo box e umas partes, eu vou deixar aqui na descrição e no cardzinho para você ver o vídeo que eu fiz dentro da Porsche Cup, se você estiver interessado. Então, por favor, depois que acabar esse vídeo, vai lá e curte um pouco, se você quiser. Mas então, na sua visão, o que gera essa energia tão positiva na família da Porsche Cup? Então, acho que a gente faz um evento lá para a família toda mesmo, né? Então, não é um evento só para o piloto. Então, como você viu lá, tem várias coisas dentro do evento, desde um show de música, a várias experiências, isso, aquilo. Isso faz o quê? Isso une as pessoas. Então, quando chega um fim de semana da Porsche Cup, você não está indo lá só para correr, você está indo para correr, você está indo para rever teus amigos, você está indo para rever teus mecânicos, você está indo para ter algum outro tipo de experiência legal. Então, acho que isso também é um outro fator que traz sucesso. É um fator até que bem interessante, mas uma curiosidade aqui pequena que eu tive agora é quais são os principais patrocinadores que a Porsche Cup tem hoje? Então, ela começa lá pelo patrocinador principal, que é o C6 Bank. Sim. C6 Bank Mastercard, que é o nosso patrocinador master. Depois a gente tem também, vou falar que alguns nomes não significa que estejam na ordem correta de importância, porque todos são muito importantes, mas a gente tem a Michelin, que além de ser patrocinadora nossa, é nosso fornecedor de pneus. A gente tem a Mobil também, que a Mobil tem uma história com a Porsche muito gigante, de muitos anos, não só aqui no Brasil como fora, a Mobil que é lubrificantes. A gente tem uma parceria de combustível com a Ipiranga, né, que tem um combustível chamado Octapro, que é um combustível de alta performance para carros de alta performance. A gente tem uma parceria também muito legal com a Oakberry, que é o açaí, que já está em vários lugares do mundo, e muito legal que ele está com a gente aqui também na Porsche Cup, porque é um alimento super saudável, é legal, ele combina com o evento nesse sentido, né? Ele é energético, é saudável e é refrescante, então é muito legal. A gente tem uma parceria também com a Spaten,
que é uma cerveja da Ambev, é uma cerveja já bastante antiga lá fora, mas a Ambev está trazendo agora para o Brasil, então é uma parceria também muito boa. Tem algumas outras parcerias também com a Hugo Boss, que faz os nossos uniformes. Temos também uma parceria com a Tag Heuer, que também é uma parceira de muitos anos com a Porsche, que faz os relógios da Tag. Temos também uma parceria com a Flexform, que faz móveis, mobiliário principalmente para escritórios e tudo mais. Sim. Temos uma parceria com a Braclean, que são produtos de limpeza, são produtos que é utilizados no próprio carro de limpeza. Temos uma parceria muito legal também com a Serglass, que é o fabricante de vidros, e ele tem uma película interna que eles desenvolveram para a gente. Se vem alguma pedra ou alguma peça bate no vidro, aqueles cascalhinhos de vidro não vão no piloto, então é um equipamento de bastante segurança. Enfim, a gente tem aí mais, pode ser que eu me esqueci de algum aqui, mas eu vou lembrar a Fremax, que é quem nos entrega os freios, que também é super importante, é de altíssima qualidade. Tudo que está lá na Porsche Cup foi testado, super bem testado, antes de estar lá dentro. E a gente tem o maior orgulho e respeito por esses patrocinadores que nos apoiam. Sim, quanto mais patrocinador, melhor para a marca ganhar visualização, mas também se torna cada vez mais uma grande família. Claro, eu esqueci só de mencionar aqui a Marte também, que também é uma empresa que comercializa tanto roupas como material para caça, armamentos e uma série de coisas também, e que também são os baita parceiros e que entraram com a gente agora este ano passado, desculpe, mas também estou super feliz de tê-los conosco. Sim. Uma curiosidade é que meu pai, ele come muito oakberry, porque ele gosta muito de açaí. Eu também gosto. Mas, então, uma coisa que você já disse é que vocês têm apoio da fábrica da Alemanha, mas quais benefícios vocês têm com isso? Bom, primeiro de tudo, que para você poder ter acesso a obter o Porsche Cup, você tem que ser um campeonato oficial. Sim. Então, o primeiro benefício de todos é você obter os carros, obter as peças para esses carros, obter um suporte técnico dessa fábrica, né, que é super importante. E aí também tem uma troca, porque ao mesmo tempo que a gente tem o suporte técnico deles, também a gente faz periodicamente reportes para eles do que acontece com os carros. Sim. Então, eles também conseguem ter vamos chamar assim, um laboratório de saber os problemas que podem aparecer nos carros, ou quando começam a aparecer ou não, eles já recebem isso e agem isso de forma antecipada. O que eu quero te falar? Numa competição, acontece assim, se o teu carro quebra, geralmente você fica quietinho, arruma e fala, deixa para a próxima vez se o do meu vizinho quebra, porque daí eu vou ter a vantagem que eu perdi dele dessa vez. Sim. Lá no nosso campeonato não é assim. Se um carro quebra ou vai quebrar, a gente já enxerga, já manda para a Porsche, já traz uma solução e pega essa solução e coloca em todos os outros carros. Porque o nosso interesse não é que fique quebrando vários, é que se tiver que quebrar um, que seja um só. A mesma coisa, a Porsche faz isso em todos os outros campeonatos dela do mundo. Então, ela também, às vezes, nos informa, troca aquela peça lá que pode, daqui a pouco, quebrar. Como, às vezes, eu mesmo já informo para eles também, olha, aquela peça ali acho que vai quebrar porque num carro meu quebrou. Então, o apoio da Porsche é super importante para que a gente tenha esse nível de qualidade bastante bom. Sim. Isso daí é uma coisa que veio ditado. Se vai danificar um, que não danifique o resto. Sim. Mas agora um ponto bem importante é que quais são os seus planos para o futuro, tanto seu quanto da Porsche Cup? Legal. Bom, os planos nossos são sempre melhorar aquilo que a gente vem fazendo, né? Não há nada nesse mundo que não possa ser melhorado. Então, fazer que a Porsche Cup cada vez mais tenha grandes shows, tanto shows de competição automotiva, como show no geral, para toda a família lá,
deixar os eventos ainda maiores, aumentar o nível de pilotagem desses pilotos, dos que ainda estão começando, dos que já estão super estabelecidos. A gente já tem uma boa, como é que eu vou te falar assim, uma boa quantidade de pilotos super bons, que são os que já estão na carreira. Então, Sim. proporcionar para esses que estão entrando uma evolução, cada vez mais tirar um melhor proveito do carro, do equipamento, do evento, enfim, Sim. melhorar e gerar novas experiências, Yuri. A gente tem, como eu estava te falando agora há pouco, se a gente pode fazer mais corridas fora, não pode, conhecer novos autódromos. Também isso tudo é uma situação que a gente tem que ir de acordo com as possibilidades do momento, seja possibilidades econômicas, seja possibilidades logísticas, seja uma série de coisas para poder dar uma direção. Sim, isso daí é um ponto bem importante, porque o futuro é o que vai definir como vai andar para frente. Mas, infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista. Mas uma última pergunta. Qual o seu conselho turbinado para os amantes por velocidade e por Porsches aqui que estamos assistindo agora? Bom, principalmente para os amantes de Porsche, eu diria o seguinte: continue sempre assistindo e seguindo as corridas da Porsche Cup, que cada vez vocês vão ver mais e mais disputas, mais e mais emoções e mais novidades. Deixo aqui a minha palavra de que vou estar sempre empenhado para sempre fazer o melhor, e não só para os pilotos, mas também para o público. Então, para os apaixonados por automobilismo em geral, eu acho que quanto mais puder consumir o automobilismo, isso é muito bom. Eu falo pela Porsche, mas se não puder consumir a Porsche, consuma outros. Vá ao autódromo, conheça um pouco mais, aprenda um pouco mais, assista ao teu... Opa, desculpa aí. Assista ao teu programa, que você também, que as pessoas assistindo vão aprender muito mais, não só da Porsche. Hoje aprenderam um pouquinho da Porsche, mas vão aprender de outras categorias também. E é um esporte saudável, super legal. Não é um esporte elitista, como muitas pessoas acham que é. É lógico que a corrida é cara e tal, mas quantas pessoas não estão envolvidas, trabalhando e tudo? Então, a gente fala que a gente tem aqui no Brasil vários pilotos que foram revelações aí do mundo, como Nelson Piquet, como Emerson Fittipaldi, como Ayrton Senna, Rubinho, enfim, vários outros. Mas também existe... Olha, mas também existe profissionais que não são, que estão ali na direção, e eu me coloco no lugar deles, mecânicos, engenheiros e várias outras coisas, que são os Nelson Piquets, os Emerson Fittipaldi, os da mecânica ou da engenharia ou do que quer que seja, e que estão espalhados aí pelo mundo. Então, o nosso país já viveu bastante de automobilismo, e eu acho que a gente apoiar, público apoiar, é muito importante. Sim, é algo muito importante. Mas como chegamos ao final da nossa entrevista, se despeça aí do pessoal, Denner, que depois eu me despeço. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Claro. Mais do que uma, duas. Quantos anos você tem? Eu tenho 11 atualmente. 11, tá bom. Então, lembra de uma coisa, é uma pergunta seguido de um convite. Quando você tiver 16, você vai poder pilotar um carro de corrida. Uhum. Então, não sei se você já teve, em algum momento, um convite para pilotar um carro de corrida. Mas se você ainda não teve, então lembra que o primeiro carro de corrida que você foi convidado é um Porsche Cup. Tá? Mesmo que você não queira ser piloto, eu acho que pelo todo o trabalho que você está fazendo pelo automobilismo e tudo, a gente também tem que reconhecer isso. Então, eu estou dando um espaço aqui para a minha categoria, para eu poder falar coisas para esse público todo. Então, uma forma também de eu te retribuir e te deixar ainda mais contaminado por automobilismo e velocidade. Lembra, o dia que você fizer 16 anos, você pega no telefone e fala: Denner, eu estou cobrando o meu presente. Aí você vai um dia lá, vai ter um instrutor e tudo e tal, e aí você vai poder pilotar um Porsche Cup. Claro, é só esperar mais 4 anos. Passa rapidinho. Passa, com certeza. Mas se despede aí primeiro, que depois eu me despeço. Vamos lá. Então, Yuri e todo o teu pessoal que está assistindo, toda a tua audiência aí, queria agradecer por esse espaço para a Porsche Cup. Parabéns pelo teu trabalho.
e fiquem à vontade para me contatar, seja aqui ou no autódromo, quando vocês quiserem, que é sempre um prazer falar de automobilismo e principalmente de Porsche Cup. Um abraço a todos, muito obrigado pelo tempo. Claro. E, Wolfan, eu agradeço por vocês estarem assistindo aqui essa grande entrevista que foi. E se vocês gostaram deste vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui e tchau. Fui, até a próxima.